Meu nome é Orion Farias, eu sou instrutor na Go Hacking do curso do EHMob. É o nosso curso voltado a Pentest em aplicações mobile. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Frida, sobre o Magisk e os seus plugins. E nesse vídeo eu quero falar sobre um ponto interessante que é a instalação e o uso do Magisk em dispositivos emulados. Bom, para quem conhece, o Frida é uma das principais ferramentas aí que a gente usa no processo de pentest de aplicações para injetar alguma coisa na aplicação, para instrumentar aquela aplicação e até o sistema operacional ali, né, seja o Android, seja o iOS. E a ideia aqui hoje é mostrar para vocês aí num vídeo curto como instalar e configurar, como fazer a instalação do Magisk no boot do sistema. Esse processo é um processo que ele é feito normalmente em dispositivos físicos, né? E esses dispositivos, quando a gente vai fazer o processo de root, normalmente a gente desbloqueia o bootloader para que a gente consiga ali no bootloader administrar, né, esse bootloader e conseguir, por exemplo, colocar ali o Magisk. Para quem conhece, né, o Magisk e para quem não conhece também, o Magisk ele é ali uma ferramenta que permite a gente instalar vários plugins, desde plugins para administração ali do Frida, né, o nosso famoso Frida Server ali no nosso dispositivo, plugins para que a gente tenha um acesso mais confortável a banco de dados, enfim, tem uma série, né, uma numerosa gama aí de plugins para a gente usar ali no nosso dispositivo. E, como eu disse, a ideia hoje é a gente ver como configurar o Frida num dispositivo que é emulado, né, uma vez que a gente precisa editar o bootloader. E aí, como é que a gente edita esse bootloader, tá? Bom, falando aí dos prós. Por que a gente instala ali um Magisk num dispositivo qualquer, nesse caso emulado? O Magisk, ele por si só já tem características ali de se esconder, né, de aplicações que fazem detecção de root, fazem detecção ali de Frida, né, a própria detecção do Magisk. Então, é possível usar o Magisk para conseguir fazer algumas técnicas ali de bypass em aplicações, bem como usar esses plugins ao nosso favor. Então, de novo, para quem usa aí o Magisk, aliás, para quem usa o Frida, sabe que muita gente ainda usa o Frida, baixa o pacote do Frida, descompacta, envia ele para o SO ali, para o Android e starta esse serviço para então começar a executar. Isso é muito oneroso, né? Qual é o problema disso? Você, toda vez que tiver um crash na aplicação, toda vez que você tiver algum problema no próprio dispositivo já que reiniciar, você tem que toda vez ir lá e reiniciar o serviço do Frida. Então eu vou deixar uma dica aqui de como usar um plugin do Frida. A ideia hoje é a gente fazer a instalação do Frida num dispositivo emulado, instalar um plugin e ver como tudo isso funciona. Bom, vamos lá para a tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador eu já estou com o meu AVD de pé. Eu estou com uma AVD aqui que é a versão 11 do Android. Ó. Vamos checar aqui. Vamos ver aqui em Settings. Vamos ver aqui sobre o dispositivo emulado. E nós temos aqui o nosso Android 11. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? Já que nós não conseguimos tocar de fato no bootloader, né, por ser um dispositivo emulado, a gente tem um plugin, aliás, a gente tem aqui um script, né, lá do GitHub, que é o bootavd. Se a gente olhar aqui, ó, eu já baixei, já descompactei, tá? Provavelmente aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar aqui o link para esse arquivo, mas tá aqui. É esse projeto aqui, rootavd. Então a gente consegue fazer root aí em basicamente qualquer versão de AVD, né, dispositivos virtuais aí no Android. E aqui está o meu arquivo. Então, esse script, o que ele faz? Ele basicamente vai sobrescrever um arquivo de imagem ali do nosso sistema Android e de quebra ele vai injetar ali o Magisk no bootloader para a gente, né? Perceba aqui, ó, eu não tenho nenhuma aplicação instalada aqui no meu dispositivo, né? Ó, acabei aí de instalar. Então, não tem nenhuma aplicação, nem tampouco aí do Magisk. Lembrando que o Magisk você pode até instalar ele em dispositivos não rootados, porém você não consegue usar toda a sua funcionalidade porque ele requer acessos administrativos, tá? Então, por esse motivo, a gente vai falar um pouco também aí por que é importante esse processo de root, inclusive no dispositivo virtualizado. Só antes de executar o processo, ó, eu estou aqui na minha pasta de imagens, que são os AVDs que eu já criei. Então, eu tenho vários AVDs. Para otimizar um pouco aqui o nosso vídeo, tá? Eu já sei que o meu AVD está nessa pasta aqui, Android 30, API 30. Eu vou só acessar essa pasta aqui para a gente dar uma olhada aqui no conteúdo. Então eu tenho aqui o Google APIs e tenho aqui a arquitetura x86. Pronto. Eu vou dar um ls aqui.
E aí a gente vai editar exatamente esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo é o arquivo responsável por boot no sistema, tá? É como se fosse o arquivo boot.img ali, quando a gente vai fazer root no dispositivo físico, tá? Eu não vou entrar em detalhes no processo de root no dispositivo físico, até porque o foco aqui é falar do nosso dispositivo virtual. Então, minimamente, eu preciso passar rapidamente aí por esses itens para que você entenda o que realmente está acontecendo aí nesse sistema, tá? Bom, a gente vai editar esse arquivo e inserir o Magisk. A gente já está com o Magisk aqui zipado. Não se preocupe, quando você baixar ali o projeto do Git, ele já traz uma versão do Magisk. Se você não quiser usar essa, você pode baixar uma versão atual lá no site de repositório do Magisk e atualizar aqui, mas é bem tranquilo fazer esse processo, tá? Bom, o primeiro comando que a gente vai rodar aqui, uma vez que a gente tem permissão, eu vou rodar o comando puro aqui, rootavd.sh. Ele me dá sugestões aqui de como usar o comando, ó. Ele passa para mim aqui um path e me fala aqui de um arquivo para eu tocar. Lembrando, ó, que esse Android 34 aqui não é esse dispositivo meu aqui que tá vivo, né? Para isso ele tem um comando aqui que se chama list all AVDs, para a gente listar todos os AVDs do sistema. E eu vou aproveitar aqui, copiar e colar a execução desse comando, tá? Eu vou limpar a tela aqui, vamos dar um comando de V. E agora, olha só, ele aumentou, né? Tem API 34, 28, então lembrando que essas APIs são de AVDs que eu tenho aqui no meu computador. Eu tenho várias imagens aqui para testar várias coisas. E aí, só lembrando, né, que o meu ali é API 30, Google APIs, x86 e rundisk. Também vou aproveitar o comando, ó, ele já dá a sugestão de rodar o rootavd.sh passando aqui o path, tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui, vamos dar um copy. E vamos dar um command V aqui, ó. Vamos dar um Enter. E agora ele começa o processo aqui, ó, de editar, né, sobrescrever aquele arquivo rundisk. Olha lá, ó. Ele está descompactando o arquivo rundisk. Então ele usa aí, né, algumas técnicas de reversing para esse tipo de arquivo. É um processo que é relativamente rápido ou lento, depende muito aí da arquitetura que você está usando. E olha que interessante, né? Ele deu sucesso. É muito importante que, se você for fazer esse processo, né, quem quiser e puder fazer, inclusive ele já deu um shutdown ali no meu dispositivo, é importante que apareça um sucesso aqui no final para que realmente você tenha certeza de que ele sobrescreveu todo esse arquivo, né? Então ele dá um shutdown aqui e pede a gente para reiniciar esse dispositivo. Então o que ele fez aqui foi editar aquele arquivo .img, rundisk.img, e incluiu nele o pacote ali do Magisk que precisa de permissões de root no boot do sistema para poder fazer esse processo. Uma coisa curiosa sobre os dispositivos virtuais é que eu sei que quando você você cria qualquer AVD aqui no Android Studio, principalmente, você já tem permissões de root nos diretórios, porém, no diretório ali de System você não tem permissão. Não é só curiosidade aí sobre o AVD, sobre os dispositivos virtuais no AVD do Android, tá? Então você tem permissões no sistema, mas em System propriamente dito e em boot a gente não tem tanta permissão assim. Tá? Então tá aqui mais um motivo de você fazer esse root full, né, digamos assim, no dispositivo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, ó, ele incluiu aqui o Magisk no processo, e o que eu tenho que fazer aqui agora, ó, eu vou voltar aqui, eu estou rodando meu emulador via terminal, tá? Usando o comando emulator. O que eu vou fazer é rodar o emulator e passar para ele aqui qual é o AVD que eu quero carregar, o Android 11, e ele vai voltar carregando. Esse processo agora ele é um pouco lento, que é como se eu estivesse carregando o meu dispositivo a primeira vez. É como se eu tivesse acabado de formatar esse dispositivo, ou acabado de fazer ali, né, literalmente o root no dispositivo físico é o processo aqui. Então, como ele reescreveu o system, reescreveu o boot, ele vai demorar um pouquinho para carregar o sistema aqui, porque é como se ele estivesse iniciando aí pela primeira vez, tá? Então, olha só, já está carregando ali. Pode ser que esse processo demore, pode ser que esse processo seja rápido, depende muito da arquitetura do seu AVD. Bom, parece que nada aconteceu, mas se a gente olhar aqui agora, ó, a gente tem um Magisk aqui, né, no nosso sistema. Vou até carregar ele aqui para nossa área de trabalho. Tá aqui o meu Magisk, ó. E se eu abrir ele, ele vai pedir para eu fazer configurações adicionais, ou seja, o Magisk ele precisa de permissões de root para a gente usar ele com todas as suas funcionalidades. Olha lá. Então ele está reclamando aqui, ó, ele falou, não, que eu preciso reiniciar o meu dispositivo para que o Magisk passe, né, assuma todo o controle aí do sistema. Então fica aí a dica, né? Não adianta você só pegar o app do Magisk aí e instalar no seu dispositivo não rootado, você não vai conseguir
por exemplo, usar ali as permissões, configurar plugins, usar ali o Magisk de uma forma mais ofensiva. Bom, vou clicar em OK aqui, ele vai reiniciar, ó. Ele tem uma contagem de 5 segundos aqui. Ele vai reiniciar o meu dispositivo. Perceba que foi muito rápido ali, mas eu só tinha a flag home que estava habilitada para eu usar. Então, quando ele reiniciar, muito provavelmente eu vou conseguir ter acesso ali a todos os botões, né, que estavam ali inacessíveis nessa minha aplicação. Então ele está reiniciando. Vamos aguardar ele voltar aqui. Enquanto ele volta, bom, qual que é o próximo passo então, né? Eu vou voltar aqui em um diretório. Eu já tenho alguns arquivos zip, né? Então eu tenho um Magisk Frida aqui, zip, né? Algumas versões. Eu tenho um Move Certificate, então boa parte dos plugins no Magisk nós instalamos via um arquivo zip. A gente envia esse zip para lá e o Magisk que é encarregado ali de descompactar e instalar esses plugins de uma forma certa, tá? Então tem vários plugins, né? Como eu disse, tem muitos plugins. Aqui é só um exemplo, né? Para a gente ter uma ideia do que dá para fazer a nível de plugin. Recomendo fortemente aí quem está assistindo esse vídeo pesquisar sobre os principais plugins para o Magisk. Bom, nosso dispositivo reiniciou. Vamos abrir aqui o nosso Magisk, ó. E olha que interessante, né? Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas a gente vai ter aqui agora acesso, principalmente a parte de importar plugin, a parte de esconder o Magisk, né? O Magisk tem uma opção ali de hidden, né? Onde você consegue pegar o Magisk e modificar toda a sua arquitetura ali para que sistemas não detectem ele. Aqui tá pedindo para a gente baixar a última versão. Não vou fazer isso agora para a gente não consumir o tempo do vídeo aqui, tá? Mas pode fazer o update aí normalmente que é sucesso. E agora eu tenho aqui algumas funcionalidades habilitadas, né? O Super User, para quando eu digitar um SU ali no meu dispositivo, eu consigo ver logs e a parte de módulos, né? Ou plugins que a gente pode instalar no Magisk. Antes de instalar esses plugins, eu tenho o Frida aqui no meu dispositivo configurado e tenho também, né, o Objection. O Frida, a gente usa ele, o cliente aqui, para comunicar com o server. Lembrando que eu não tenho nenhum plugin aqui do Frida ainda e também não tenho, a gente acabou de formatar o dispositivo, eu não tenho nenhum Frida Server, né, para a arquitetura ali do meu dispositivo que esteja funcional. Ah, um outro detalhe, não é só baixar o plugin do Frida lá no site, no repositório do Frida, né? Você tem que baixar a versão exata do Frida para a tua arquitetura, x86, x8664, ARM, enfim. E quando você usa plugins, você não precisa se preocupar com isso, porque no pacote ele traz todas as versões e descompacta aquela que realmente faz sentido para o teu sistema. Então se a gente rodar um comando aqui, por exemplo, ó, vou limpar a tela, Frida PS, para a gente ler os processos de aplicações de terceiros que tem rodando nesse dispositivo, ó, ele consegue ler para mim, tá? O que tem lá, beleza. Mas, como eu não tenho o Frida Server, eu não consigo, por exemplo, instrumentar alguma aplicação, algum recurso. Então, por exemplo, se a gente for instrumentar esse Google Chrome, ó, então vou pegar aqui o nome do package, ó, dar um copy aqui. Então a gente pode dar aqui, ó, Frida, -U, -F, nome do pacote aqui, ó. Eu vou passar sem qualquer coisa aqui, tá? Eu precisaria de um script Frida, mas ele reclama aqui, ó, tá vendo? Você precisa de um GetGet, ou seja, a gente precisa do recurso, né, de um plugin do Frida, ele dá até sugestão aqui, ó. A gente precisa de um plugin do Frida, ó, ele procura até pela lib. A gente precisa do plugin do Frida Server lá no nosso dispositivo rodando para a gente conseguir se atachar em algum processo de alguma aplicação. Então, de novo, né, se você tem o Frida Server lá no dispositivo, você tem que ir lá, sempre que ele quebrar, reiniciar, iniciar o serviço, né, e depois continuar a sua instrumentação. Isso leva tempo, né? Se você gasta tempo ajustando o seu ambiente, quando você poderia estar utilizando aí para fazer o seu exercício, o teu pentest, tá? Então, beleza, ó, a gente não tem o plugin do Frida lá, ele não se conectou, não se atachou a esse processo, a essa aplicação. O que a gente vai fazer agora é instalar esse plugin do Frida. Eu vou pegar esse 16 aqui mesmo, tá? Então vamos dar aqui um adb push. Vamos pegar esse Magisk Frida 16. Vou mandar qualquer versão lá, só pra gente testar. É importante sempre baixar as versões mais novas, tá? Então eu vou mandar esse cara aqui lá pra dentro de sdcard /download. Ver se esse cara vai pra lá. Foi pra lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui no meu Magisk, ó. Vou vir aqui em módulos. Ó, eu não tenho aqui nenhum módulo instalado. Vou vir aqui em instalar. Eu vou vir aqui em download, que é onde
eu baixei, tá aqui o meu plugin do Magisk, né? E normalmente é um arquivo zip, tá? Não precisa descompactar. E aí o próprio Frida, ó, vai fazer um flash, né? Ó, ok, ele instalou, deu tudo certo aqui. Então, vai para System do root, ou seja, toda vez que reiniciar o sistema, ele vai startar o serviço do Magisk ali junto, tá? Então, deu um done, sempre que a gente instala um plugin, ele pede para reiniciar o device. Então, ele vai reiniciar meu device. E aí vamos tentar, né, instrumentar aquela aplicação ali, mesmo sem o plugin no Magisk, vamos ver. Aliás, com o plugin no Magisk, vamos ver agora como que ela se comporta. Lembrando que a gente pode, o Magisk, né, o server, ele se comunica tanto com o Frida, que é a sua forma nativa, quanto o Objection, né, que é uma outra tool aí de instrumentação, né, uma forma mais automatizada aí de comunicar com uma aplicação, tá, um package. Então, tanto o Objection quanto o Frida, tecnicamente a gente tem que conseguir aí se comunicar a esse dispositivo. Bom, a gente está indo para os finalmente aqui desse vídeo. Vamos olhar lá ver se ele instalou corretamente o nosso plugin. Ó. Eu vou abrir aqui o Frida. E agora eu vim aqui em módulos. Ó. A gente vê que agora ele tem o Frida Server rodando no boot do sistema, né? Então toda vez que o meu sistema reiniciar ou crashar, inclusive, ele já vai carregar, né, o serviço do Frida automaticamente. Vamos tentar repetir aquele comando ali do Frida, ver se ele se atacha lá mesmo. Olha só, ele se atachou ao processo ali do Google Chrome, né? Apesar de eu não ter passado nenhum script de instrumentação. Mas isso aqui, ó, veja que agora ele se atachou ao processo porque a gente tem o Frida Server em execução. Então não preciso mais me preocupar se o Frida está rodando ou não. Eu me preocupo se realmente foi o processo, aquela aplicação que tem alguma proteção que está me impedindo de instrumentar ali o meu app. Ok? Bom, basicamente é isso. Tem vários plugins aí no Frida que dá para usar. Tem várias coisas aí para a gente falar. Dá para tirar um vídeo para falar só sobre o Frida, né, as suas funções aqui, os seus recursos, né? A opção de esconder ó, o Frida, né? A opção ali de fazer uma block list aqui, né? Colocar um aplicativo, por exemplo, para bypassar ali quando ele estiver sendo executado pelo Frida. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode fazer, né? Por fim, só para a gente fechar aqui a parte de super user, ó. Então, se a gente dá um adb shell, beleza, eu consigo me conectar. E agora, se eu chamo um SU, quem administra o SU agora ó, é o próprio, vou dar um grant aqui, né? Vou dar permissão. Quem administra as permissões de SU, ó, é o Frida. Então, flegou uma vez aqui, ele não vai ficar mais pedindo essas permissões. Né? Eu posso sair e entrar no root. E quem está administrando agora o root é o Frida totalmente no system do sistema. Beleza? Bom, era sobre isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você goste, quem for assistir. Né? Acompanhe a gente aí nas nossas redes, no nosso Telegram. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.